Boa noite, então, a todas e a todos. Estamos dando início à mesa redonda da primeira noite aqui da nossa jornada, dando sequência à programação. Esta mesa redonda terá, então, como tema na antiguidade grega e na antiguidade romana. À tarde, com a conferencista Sandra Beranger, nós olhamos o tema do homoerotismo feminino na antiguidade. Agora nós contemplamos, com a participação de 3 pesquisadores nacionais, abordagens diferentes sobre a temática do homoerotismo masculino. E antes de eu falar um pouco dos nossos convidados, tá, eu queria agradecer à colega Josiane, intérprete, né, e explicar para vocês que nós planejamos para que toda a mesa hoje tivesse a interpretação de Libras, mas em razão da questão do clima e em Pelotas, o outro colega que faria a interpretação não conseguiu entrar na sala, e como todos sabemos, a interpretação de Libras é feito um trabalho em dupla, tá? Então, nesse caso, depois da minha fala aqui de abertura, a gente não vai ter mais a interpretação, porém, assim como o restante da programação, né, como nos minicursos, outras atividades, tá? Nós vamos ter o que se chama a interpretação tardia, ou seja, os colegas do setor de interpretação aqui da UFPEL vão produzir nas gravações. Então, as gravações que ficarem disponíveis no canal do LECA no YouTube terão a interpretação, tá? Então, isso, agradeço a Josiane, que ficou aqui nesse início comigo, mas, infelizmente, não teremos durante toda a mesa, né? Bem, como eu comentei, estou contente de estar com os colegas que estão aqui, que, para mim, como semana passada completei minhas 3 décadas de docência na UFPEL, represento uma geração, uma ou 2 gerações anteriores aos colegas aqui, né? E, então, são colegas que eu acompanhei, né, o seu crescimento acadêmico, né, e com muita alegria, né, alguns desde o tempo da graduação, né, acho que a Luana desde o tempo lá com o famoso ônibus da Ana Teresa, que a Ana Teresa circulava pelo país inteiro com aquele ônibus da Federal do Goiás, e lá hoje vários daquela turma do ônibus estão aí fazendo um trabalho belíssimo país afora, né. Então, a Ana Teresa, nossa amiga lá, professora da Federal de Goiás, né, trabalhou junto à Luana em diferentes etapas, né, da sua formação, né. O Renato Pinto, né, eu acho que não acompanho desde a graduação, mas da pós, né. Renato Pinto tem a formação dele ligada à Unicamp, né, junto ao professor Pedro Paulo Funari, né, e hoje é professor na Universidade Federal de Pernambuco. Esqueci de comentar que a Luana hoje atua na Rede Municipal de Ensino em Goiânia, né? E o Renato também, além de um colega de pesquisa, é um amigo, faz um trabalho pelo qual tenho muita admiração, né? O Renato está nesse campo interdisciplinar entre a história e a arqueologia. O Renato, ao mesmo tempo, trabalha a antiguidade e os processos modernos de recepção dessa antiguidade, de usos do passado, num diálogo entre presente e passado, né, em que lida muito bem, por exemplo, com questões políticas, questões do discurso, né, que permeiam as formas de apropriação, por exemplo, descobertas arqueológicas da arqueologia da Britânia, em que ele vai trazer alguns aspectos aí, né, no sentido da arqueologia funerária, como isso impacta em questões de gênero, questões de homoerotismo, na interpretação do dado arqueológico, nas apropriações modernas, né. O Renato teve a sua tese de doutorado contemplada pelo Prêmio Eudoro de Souza, né, da Sociedade Brasileira
de Estudos Clássicos, que resultou, então, na publicação com o selo, né, da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Né. O David, então, David Valério Gaia, é um colega que eu acompanho, talvez há menos tempo do que os outros, mas com uma vivência muito próxima durante um bom período. Né. O David eu acompanho desde o final do seu doutorado na França, finalzinho da década, e da outra ainda, do primeiro século, né? E desde então nos aproximamos muito, né? Numa vez que ele estava lá nervoso, tendo que traduzir, com a responsabilidade da tradução de um texto do Carrier, né? Lá em Assis, né? Em Gara, já não lembro mais, Assis, eu acho, né? Ou Franca, também já não sei. Acho que Franca, na verdade, era Franca, né? E aí eu conheci o David no aeroporto de Campinas, desde lá, né, Viracopos, né, então Campinas de novo, no meio da parada, né, desde lá a gente tem uma relação muito próxima. O David foi meu colega durante um período na UFPEL, né, foi professor nosso, foi professor da Unipampa também, atualmente é professor no FRJ, né, atua coordenador, né, David, do PPG, de História Comparada, atua muito no LIA, que é o Laboratório de História Antiga, onde desenvolveu uma cooperação na parte aí da recepção da antiguidade, no estudo que eu venho fazendo também dos estudos cemiteriais, né? E o David é um historiador especializado, então, em história romana, né? Tem um foco muito forte na história econômica, né? E já vem há algum tempo, né, por demandas, né, ele começou a se aprofundar na biografia do Adriano, né? Demandas, quando eu digo, ele foi responsável pelo capítulo sobre Adriano na obra da história do Império Romano, organizada por Coimbra, pelo José Luiz Brandão, né? E então, eu esqueci de comentar, né, da Luana, voltando para a Luana fez um trabalho, quando ainda tinha pouca gente trabalhando esse tema, sobre a questão do homoerotismo nos banquetes em Atenas, levando em conta aí a documentação iconográfica, mas não só, ela dialogando com a documentação escrita, né? Então, são três colegas que representam bem a renovação, né, da historiografia da antiguidade no Brasil, nos seus vários vieses, nas suas várias interfaces. E era isso que eu queria apresentar aqui para vocês. Então, nós vamos ouvir falar um pouquinho do homoerotismo ateniense, né? Vamos ouvir falar um pouco da sexualidade dos amores de Adriano, vamos ouvir falar um pouco, né, de que a gente pode tirar aí da arqueologia funerária para pensar, né, questões aí de gênero homoerotismo na antiguidade e nas suas apropriações contemporâneas. Eu vou pedir a licencinha, vou sair aqui da sala e vou lá para o YouTube para me juntar com a turma, porque aí eu consigo interagir mais ali no chat e eu vou assistir vocês, tá? E depois eu volto no final, tá? A Ana Beatriz Bittencourt, nossa mestranda aqui na UFPEL, tá? Está com a responsabilidade por fazer a transmissão, tá? E a Jéssica Silveira, nossa bolsista, está aqui junto conosco. Agora vocês vão ter uma apresentação mais oficial, mais formal dos três colegas. Eu fiz a minha aqui mais subjetiva, né? Mais do lado de amizade, de carinho, de amor, né? Que une aí aos três, e de admiração, né, pelos três colegas. Tá? Então, era isso. Josi, obrigado. Tá? Agora eu vou passar para a Jéssica e para a Ana para conduzir aí a sequência da mesa. Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa mesa redonda, né? Na segunda programação da nossa 22ª Jornada de História Antiga. Então, vamos dar início, né, para que vocês ouçam quem vocês vieram ouvir hoje à noite,
Primeiramente, a nossa primeira fala de hoje vai ser com a professora doutora Luana Neres de Souza, tá? Eu vou ler uma biografia oficial dela aqui para vocês. Só um instante. A professora Luana Neres é graduada, mestre e doutora em História pela Universidade Federal de Goiás. Também é graduada em Pedagogia pelo Claretiano Centro Universitário e, desde 2003, desenvolve uma pesquisa sobre as relações homoeróticas masculinas em Atenas, durante o período clássico, com ênfase nas discussões sobre imaginário e identidades. Em 2016, publicou o livro Homoerotismo, Banquetes e Educação na Grécia Antiga. Possui também publicações de diversos capítulos de livros, artigos completos em anais de congressos e em revistas de circulação nacional. Tem experiência na área de História, com ênfase em História Antiga, atuando principalmente nos seguintes temas: paideia, pederastia, banquete, simpósio e cidadania em Atenas. E na área de educação, com conhecimentos em História da Educação e formação de professores. Possui ainda experiência em docência desde o ensino fundamental 2 até a pós-graduação, tendo atuado nas seguintes disciplinas: História Antiga, durante o estágio de docência na UFG, História Medieval, IFG, História Moderna, UERJ e IFG, História de Goiás, IFG, Brasil Colônia, UERJ, Estágio Supervisionado em História, UERJ, Avaliação Educacional, ITEG, Metodologia do Ensino de História, ILS, História da Educação, ILS, Alfabetização e Letramento na IFG e Estágio Supervisionado em Educação Infantil, IFG. Então, é com grande prazer que agora eu vou deixar vocês ouvirem a apresentação da professora Luana Neres, que será intitulado Homoerotismo Masculino na Grécia Antiga, Reflexões sobre a Pederastia Ateniense e Masculinidades no Período Clássico. Vou passar aqui. Okay. E a apresentação tão carinhosa do professor Fábio Vergara, que é uma pessoa por quem eu nutro um carinho, um respeito muito grande. Os trabalhos do professor Fábio Vergara são referências nas minhas pesquisas sobre a cerâmica ática, especialmente sobre os meninos atenienses no contexto das ampestérias. Então, é com muita alegria que eu participo hoje aqui dessa mesa redonda. Gostaria também de cumprimentar os meus colegas, né, David e professor Renato. É um prazer muito grande estar compartilhando nessa mesa com pessoas tão importantes na área de pesquisa e de ensino de história antiga. Gostaria também de parabenizar a comissão organizadora. A palestra de hoje da professora Sandra Borrager foi sensacional. Muito do que ela falou dialoga com a minha pesquisa. E também gostaria de parabenizar pela qualidade e pela quantidade de trabalhos inscritos que versam sobre o homoerotismo. É uma satisfação muito grande ver o quanto esse tema cresceu nos últimos anos. Quando eu comecei a pesquisar, em 2003, na verdade não oficial 2001, mas oficialmente em 2003, sob orientação do professor Ana Tereza, nós tínhamos pouquíssimas pessoas com quem dialogar no Brasil, porque ainda era um tema pouco explorado. Por vezes, assim, eu já tive meu tema questionado em relação à sua relevância histórica, porque naquele momento não se pensava o homoerotismo como um objeto da história. Então, ao longo desses anos, a gente vê o quanto o diálogo se ampliou, e hoje, né, após todo esse período em que eu pesquisei na graduação, no mestrado e no doutorado, a gente vê frutos surgindo, né, e a possibilidade desse diálogo tão rico. Para não me delongar muito, eu vou me ater ao texto, tá bom? O Brasil atual tem vivido uma reação conservadora na maneira de conceber e de relacionar com a diversidade sexual de seus indivíduos. Isso nos leva à urgente necessidade de refletirmos sobre esse comportamento e os motivos que culminaram em tal retrocesso, inclusive resultando em constantes ataques aos direitos da comunidade LGBTQIA+. Dessa forma, é fundamental conhecermos e analisarmos a maneira como outras sociedades compreendiam suas práticas sexuais e o modo como as mesmas determinavam papéis sociais de seus agentes,
convertendo-se o homoerotismo masculino praticado em Atenas durante o período clássico em um importante objeto para essa reflexão. Nesse sentido, o objetivo dessa palestra é analisar a forma como se relacionavam a concepção ateniense clássica sobre masculinidade e a prática homoerótica masculina conhecida como pederastia. Para isso, realizaremos a apreciação de documentos textuais produzidos na época, destacando os principais argumentos de Platão e de Xenofonte. Para tanto, dividiremos nossa análise em 3 partes. Na primeira, buscaremos elementos que constituem a noção ideal de masculinidade para os gregos antigos e, em especial, para os atenienses do período clássico. Em seguida, definiremos o que é a pederastia e suas principais características. Por fim, analisaremos a visão dos autores antigos sobre essas práticas e sua relação com o ideal de masculinidade em Atenas nesse período. Com o avanço dos estudos de gênero, ocorrido a partir da segunda metade do século XX, sobretudo após a concepção de construção social dos gêneros, o conceito de masculinidade passou a ser objeto de reflexão teórica. A visão de uma masculinidade hegemônica, definida por Fernando Bagliotto Botton enquanto baseada na dominação e no poder inquestionável do patriarca, tem sido bastante contestada pelas ciências humanas nas últimas décadas e deve ser considerada, nas palavras desse pesquisador, enquanto uma construção de gênero passível de ser problematizada. Sabemos que masculinidade, como todo conceito, é uma construção histórico-social e que seu significado varia de acordo com o contexto no qual está inserido. Segundo Hale Martin e Stephen Finn, masculino é um termo etimologicamente oriundo do latim mas, que significa homem, e seu uso popular na atualidade significa qualidades e características de um homem. Quando pensamos em uma palavra no vocábulo grego equivalente à masculinidade, imediatamente nos remetemos a Andreia, que pode ser compreendida enquanto coragem, possuindo a mesma raiz etimológica de anir, homem. Susana Eisikinen ilustra que Andreia pode ser traduzida como masculinidade ou comportamento viril, característica da conduta de um homem ideal. É preciso esclarecer que, nesse estudo, são analisadas as características que definem a masculinidade de um grupo bastante específico, o dos cidadãos atenienses do período clássico. Sabemos que, nesse período, a cidadania politeia era concedida somente aos homens filhos de pai e de mãe nascidos em Atenas e provenientes de famílias atenienses. Estavam excluídas desse direito, portanto, as mulheres de qualquer camada social, as crianças, os estrangeiros e os escravos. Desse modo, não consideraremos aqui as definições de masculinidade para outras camadas sociais que coabitavam Atenas, tampouco as reconhecidas em outras polis. Salientamos que somente a aristocracia masculina de Atenas tinha acesso a uma educação mais elaborada, e os registros escritos que possuímos sobre a pederastia foram produzidos por filósofos, comediógrafos e homens cultos de uma forma geral. Isso demonstra uma das parcialidades das fontes utilizadas na presente pesquisa, uma vez que não examinamos a opinião feminina nem a de outras camadas sociais para conhecermos os juízos desses acerca da pederastia do período clássico. Ainda que a coragem seja destacada pelos pesquisadores enquanto elemento primordial da masculinidade grega, Scott Hubert critica duramente a tentativa de se definir uma masculinidade hegemônica entre os antigos helenos. O autor afirma que, assim como na atualidade, a percepção sobre a masculinidade variava geográfica e temporalmente, constituindo, por vezes, modelos concorrentes. Hubert defende que, enquanto em Esparta a coragem é o elemento definidor principal da masculinidade, por se tratar de uma sociedade essencialmente voltada para a prática bélica, em Atenas ela é apenas uma maneira do homem grego realizar a sua masculinidade. O autor complementa afirmando que o ideal viril em Atenas incluía o casamento, a paternidade, a administração de propriedade e domínio sobre os escravos.
aqueles que falharam em se casar e produzir filhos, ou que esbanjaram a sua herança, ou não conseguiram controlar os seus escravos, também falharam em ser homens. Um ponto importante a ser destacado é que em Atenas, o ideal de masculinidade está intimamente ligado à kalokagatia, palavra oriunda da junção dos termos kalos, belo, e agathos, bom, qualidades de um kalokagatos, homem bom e belo moralmente. Susana Ezekiel apresenta uma questão muito importante. A masculinidade está também ligada à sofrosine, ou seja, ao autocontrole. Essa ideia pode ser comprovada na Ética a Nicômaco, quando Aristóteles, no livro 4, afirma que o homem honrado possui um andar vagaroso, uma voz grave e uma expressão firme no discurso. Encontramos na documentação textual descrições de como deveria ser o comportamento e a aparência dos homens viris, bem como dos efeminados. Um exemplo interessante é a obra Fisiognomonia, de Pseudo-Aristóteles, no qual a covardia aparece associada à ausência de masculinidade. Termos efeminado, quinaidos, desavergonhado, anaides, covarde, veloz, tímido, são utilizados enquanto antíteses ao termo andreion, homem viril. Muito interessante é a apresentação de Pseudo-Aristóteles em relação aos homens másculos e tendências efeminados. De modo geral, os homens viris são descritos com cabelos ásperos, corpo ereto, ossos e extremidades do corpo grandes e vigorosos, ventre plano e firme, omoplatas planas e espalhadas, o pescoço firme e não excessivamente roliço, peito carnudo e liso, quadris apertados, olhos castanhos claros, nem muito abertos nem muito fechados, pele árida, testa proeminente em linha reta, nem grande, nem pequena, nem lisa e nem totalmente enrugada. A voz deve ser grave e firme. Além do mais, esperava-se que o homem viril fosse capaz de gerar descendentes, sendo a fertilidade também um elemento essencial na masculinidade para os atenienses. Em contraposição, o homem efeminado é descrito enquanto detentor de cabelos macios e a carne lisa, o olho abatido, joelhos que colidem ao andar, a cabeça inclinada para a direita, gestos de mãos relaxados, movimentos suaves, a voz aguda e fraca. Percebemos que para ser considerado um homem másculo, o indivíduo precisava atender a certo padrão físico e comportamental. Caso contrário, era julgado enquanto alguém que, por mais que nascesse com a genitália masculina, aproximava-se de características próprias das mulheres. Compreendemos que o comportamento do efeminado é mal visto pela sociedade, pois, conforme afirma Aristóteles na Política, a relação entre homem e mulher consiste no fato de, por natureza, um ser superior ao outro. Um governa e o outro é governado. Consequentemente, a relação entre homem e mulher é de permanente desigualdade. Logo, um homem que se comportava com características femininas era estimado como inferior por se assemelhar a categorias consideradas socialmente inferiores. De acordo com Félix Bouffier, os efeminados não convertiam necessariamente uma categoria cujo desejo era voltado exclusivamente para indivíduos do mesmo sexo que o seu, mas aqueles que tendiam a se comportar como o sexo oposto. Em outras palavras, eram homens que não praticavam e não demonstravam a sua masculinidade. Os textos gregos antigos fazem referência aos efeminados sempre com reprovação e ridicularização. Podemos citar como exemplo o poeta trágico Agatão, que na comédia Tesmosforiantes, de Aristófanes, é descrito pelo personagem Eurípides enquanto o efeminado que raspava sua barba era sexualmente passivo, de aparência pouco masculina, chegando a ser comparada à bela jovem Cirine, sendo descrito com a face pálida e bela,
voz de mulher, delicado e belo de se ver. No verso 200, Aristófanes utiliza dos termos catapigon, desavergonhado, e euripróctus, ânus largo, para ridicularizar Agatão, fazendo clara menção aos atos sexuais representados pelo coito anal. Isso afetava a respeitabilidade dos efeminados e os colocava aquém dos homens casados e que geravam crianças para a polis. Feitas essas considerações, é possível questionar de que forma estavam relacionadas a noção ateniense de masculinidade e a pederastia. Em que medida esse relacionamento homerótico, tema de importantes tratados filosóficos como o Simpósio de Platão e a obra homônima de Xenofonte, comprometia ou não a masculinidade dos indivíduos. Para responder tais questões, é necessário, antes de tudo, definirmos as principais características da pederastia ateniense e o contexto no qual ela era praticada, para assim identificarmos sua relação com a masculinidade defendida pelos autores desse período. Durante o quinto e o quarto séculos a.C., assim que se tornava um pais, nomenclatura para a faixa etária de aproximadamente 7 anos, o menino ateniense, tutelado por um paidagogos, passava a receber de professores especialistas o ensino da paideia, ideal grego de educação, cujo objetivo principal era a constituição do kalokagatos. Segundo Platão e Protágoras, o menino ateniense recebia em seus primeiros anos de formação lições de ginástica, de leitura e de escrita, além de noções de aritmética, que ficavam restritas à aprendizagem do modo de contar. Além disso, eram ofertadas aulas de canto, de dança e de execução de instrumentos musicais, como a lira. Compõe ainda o processo educacional básico do futuro cidadão lições de poesia, mais especificamente de poesia lírica, haja vista esta possuir importância primordial para os gregos antigos. Embora o paidagogos fosse encarregado de tutelar a educação do menino, não podemos nos esquecer de que, na maioria das vezes, este se tratava de um escravo, e, como tal, não teria condições de ensinar na prática o modo como deveria se comportar um homem livre de maneira honrosa, e exatamente por não deter os direitos políticos usufruídos por um cidadão. Era necessário, então, que a criança recebesse de um cidadão socialmente ativo lições de como se portar em Atenas quando adulto. Tendo em vista que o pai muitas vezes não possuía disponibilidade para tal, essa função deveria ser desempenhada por outro homem que tivesse as mesmas condições políticas e sociais. Nessa convivência na cidade, entra em jogo o relacionamento homoerótico entre um homem adulto e um jovem. Uma vez que o objetivo da paideia ateniense era a formação do cidadão por excelência, é indubitável que o melhor meio de refinar e praticar os ensinamentos obtidos em seus primeiros anos de formação fosse a convivência com os cidadãos já formados, podendo o jovem, através da imitação dos atos de seu preceptor, aprender como se comportar em sua vida adulta, de acordo com os preceitos da kalokagatia. Nesse sentido, o Erastes, homem adulto e cidadão socialmente ativo, no qual a tradução para o português pode ser compreendida como amante, passa a tutelar o Herômenos, jovem com idade aproximada de 14 a 20 anos, cujo nome significa amado, auxiliando-o nesse processo através da observação do exercício da cidadania. Observamos, então, a importância que esse tipo de relacionamento desempenhou em Atenas durante os séculos V e IV a.C. É fundamental salientar que tanto Erastes quanto Herômenos eram membros da aristocracia e que a pederastia envolvia uma série de normas e ritos próprios que garantiam a estrutura desse relacionamento. Vários elementos constitutivos da pederastia estavam intimamente relacionados a um comportamento viril esperado dos envolvidos, alguns dos quais analisaremos a seguir. Inicialmente, para que fosse socialmente aceita, a relação entre um Erastes e um Herômenos deveria respeitar o intervalo de idade dos envolvidos. A partir da diferença etária,
o processo formativo do jovem poderia acontecer, haja vista o mais velho ser o mais sábio e capaz de conduzir o Herômenos à vida adulta. Nesse sentido, a masculinidade estava intimamente ligada à idade dos indivíduos, uma vez que os meninos e os homens mais velhos eram considerados carentes de uma masculinidade adequada, conforme afirma Aristóteles na Retórica. Percebemos, portanto, que a pederastia se constituía em um instrumento de reforço dos ideais de masculinidade em Atenas. Isso porque, enquanto adulto, o Erastes desfrutava ao máximo de sua virilidade. O Herômenos possui esta enquanto potencialidade por se tratar ainda de um jovem em formação biológica e social, necessitando desenvolvê-lo. E é justamente durante o relacionamento pederástico que a competência masculina poderia ser expandida, desde que as normas para esse tipo de relacionamento fossem cumpridas. Ainda sobre a questão das idades, outro elemento constitui-se em um fator muito importante na delimitação do tempo em que a relação pederástica poderia acontecer: a barba. Assim que o Herômenos deixava de ser imberbe, era necessário que a relação com Erastes terminasse, haja vista a barba ser sinal de maturidade e de masculinidade. Caso o relacionamento continuasse, seria objeto de reprovação. Um aspecto fundamental sobre os ritos da pederastia é que o comando da relação se concentrava no Herômenos. Quando deixava de ser um pais, criança, e se tornava um meirakion, adolescente, vários candidatos a Erastes se apresentavam ao jovem, ficando a seu cargo escolher aquele que seria o seu companheiro. Após eleger seu mestre, o Herômenos não poderia ceder de imediato aos gracejos desse. Não era adequado que o jovem se deixasse dominar e nem ceder aos desejos do Erastes para que a sua atitude não fosse considerada desonrosa. Durante o cortejo, o Erastes oferecia presentes ao Herômeno, tais como a lebre e o galo, símbolos de esperteza e de virilidade. E estes presentes, além da função de conquista, exerciam estímulo para que o Herômenos viesse a desempenhar os papéis simbolizados pela oferenda. Nesse caso, o vigor e a perspicácia, elementos destacados pelos textos antigos enquanto qualidades masculinas. A resistência do jovem ao cortejo também era um estímulo ao Erastes. Kenneth Dover realiza uma analogia entre o cortejo pederástico e a caça, atividade esportiva e dotada de masculinidade, na qual Herômenos se converte na presa do Erastes. Do mesmo modo que, quanto mais difícil a caçada, maior a satisfação em concluí-la, quanto mais resistisse, mais interessante se tornava o Herômenos. Todavia, este não poderia permitir que tal resistência afugentasse o Erastes. Tudo deveria acontecer dentro de um tempo certo para que a pederastia tivesse êxito. A relação entre Erastes e Herômenos era acompanhada de perto pela sociedade e suas práticas estavam sob constante vigilância. Nesta cultura, como dito anteriormente, nascer com a genitália masculina não garantia que o indivíduo fosse perpetuamente considerado másculo. E, segundo Maud Gleason, a masculinidade seria algo sempre em construção e constantemente sujeita ao juízo dos outros. Desse modo, era papel fundamental do Herômenos se controlar diante de possíveis investidas sexuais do Erastes, não se permitindo ser penetrado em nenhum orifício pelo mesmo. A preocupação com a não consumação do ato sexual entre Erastes e Herômenos, impressa nos textos filosóficos e cômicos, é explicável pelo fato de que a não penetração do Herômenos garantia sua integridade enquanto homem e o seu papel de destaque na sociedade de Atenas, uma vez que o cidadão não deveria se subordinar ao papel de uma mulher e de um escravo, como dito também anteriormente, considerados socialmente inferiores. O cidadão que se comportasse como uma mulher ou que praticasse o coito no papel passivo invertia sua função social e biológica, que era de dominar e de gerar outros indivíduos. Todavia, o alerta para a não consumação do ato sexual entre atenienses
não se restringe apenas ao papel passivo, pois, ao dominar sexualmente um futuro cidadão, o indivíduo estaria atentando contra a retidão desse, não desempenhando integralmente sua função de tutor do jovem. Dito isso, em quais locais os encontros pederásticos poderiam acontecer de maneira que pudessem ser acompanhados pelos demais membros da sociedade? A literatura grega antiga relata locais como os ginásios, as palestras e os simpósia, públicos e privados, enquanto espaços utilizados para encontros entre erastes e herômenos. Nesses locais, os candidatos a erastes observavam os jovens, geralmente nus, em decorrência da prática esportiva, e então passavam a cortejá-los. O que usualmente denomina-se simpósio era um encontro liturgicamente dividido em duas partes. A primeira chama-se deipinon, caracterizada por se consumir rapidamente pratos pouco sofisticados, sem muita conversação ou bebida, convertendo-se muitas vezes na única refeição que as hetairas, as prostitutas de luxo, fariam durante o dia. A posterior era o simpósion, cujo significado é reunião de bebedores, sendo constituída por ritos religiosos, divertimentos, música e dança, tudo regado a muito vinho, que deveria ser consumido gradativamente para que não se atingisse a bebedeira rapidamente. O próprio espaço onde ocorriam os simpósia demarca o caráter masculino dessa festividade. Essas reuniões aconteciam no andron, cômodo do oikos de uso exclusivamente dos homens. As únicas mulheres autorizadas a participarem do simpósia eram as hetairai, as musicistas e as dançarinas. Há o registro dessa espécie de festim em diversos textos gregos antigos. Porém, os escritos que relatam banquetes do período clássico mais conhecidos na atualidade são os diálogos homônimos Simpósion, escritos pelo filósofo Platão em 384 a.C. e pelo polígrafo Xenofonte em 380 a.C. Platão relata um jantar na casa do tragediógrafo Agatão, em decorrência de sua vitória no concurso de tragédias no ano de 416 a.C. Xenofonte descreve um encontro na casa do rico Calhas em homenagem ao jovem Autórico, vencedor dos jogos durante as grandes Panateneias de 422. A eleição dos autores por esse tipo de ambiente, bem como a escolha dos personagens que compõem esses diálogos, não foram feitas ao acaso. Identificamos nas duas obras elementos que ilustram o ideal de masculinidade para o ateniense do período clássico. Sabemos que os simpósia tinham fundamental importância na paideia ateniense e tendo como tema um assunto tão importante quanto Eros e as relações entre erastes e herômenos, nada melhor que se ambientar em um local propício para o exercício da areté masculina. A temática principal do simpósio, como dito agora, é Eros e seus efeitos na vida dos homens. O diálogo é constituído por 7 discursos em louvor ao Deus, antecedidos por uma conversa entre Apolodoro, que é o narrador da obra, e um companheiro, pela ambientação do jantar na casa de Agatão e pela apresentação dos comensais. O simpósio se encerra quando Alcibíades, estratego do exército ateniense, fingindo estar embriagado, faz um discurso elogioso a Sócrates. Estiveram presentes em tal jantar Aristodemo, que contou o que acontecera naquela noite a Apolodoro, o médico Erixímaco, Pausânias, o poeta trágico Agatão, o comediógrafo Aristófanes, o filósofo Sócrates, o estratego Alcibíades e outros cujos nomes não foram mencionados por Aristodemo. Sócrates foi o convidado de honra e, por esse motivo, senta-se ao lado de Agatão, o anfitrião do simpósio. Sócrates é retratado nesse diálogo enquanto Erastes de Agatão, despertando o ciúme de Alcibíades que, interessado no poeta trágico, procura afastá-lo do mestre filósofo. Compreendemos que esta é uma construção discursiva de Platão para reforçar entre os leitores as imagens que, para si,
se convertiam em ideais de Herômenos e de Erastes, uma vez que na data da ambientação desse jantar, 416, Agatão tivesse cerca de 32 anos, tendo ultrapassado em muito o limite etário para se converter no Herômenos de alguém. Alcibíades teria aproximadamente 34 anos, mesma faixa etária de Agatão, e Sócrates, 53 anos, não sendo possível ser Erastes do poeta trágico e muito menos do filósofo, conforme observamos em sua tentativa de seduzir o mestre. Além do mais, não possuímos registros deste encontro em nenhuma outra fonte do período. Professora, 5 minutos. Ok. Os 3 personagens citados são mais importantes em nossa análise sobre os elementos de masculinidade presentes no relacionamento pederásticos nessa obra. Conforme dito anteriormente, Agatão é uma figura ridicularizada por Aristófanes em Tesmoforiantes, retratado enquanto homem efeminado e de conduta sexual questionável. Contudo, Platão elege exatamente essa figura para protagonizar uma obra que versa sobre os benefícios de Eros sobre os homens, se convertendo em fonte de admiração por parte de Sócrates. Observamos que a imagem de Agatão no simpósio platônico diverge da apresentada por Aristófanes. O poeta trágico representado por Platão não age de maneira desonrosa e nem demonstra ser um efeminado. Ao contrário, é elogiado por Sócrates enquanto detentor de uma vasta e bela sabedoria. Agatão também é elogiado por Platão no diálogo Protágoras, descrito enquanto um rapaz bastante jovem, bem nascido e bem criado, além de muito atraente, sendo Herômenos de Pausânias. O relacionamento entre Agatão e Pausânias é revelado no simpósio através do discurso irônico do comediógrafo Aristófanes, que afirma ter Agatão continuado a se relacionar com Pausânias na vida adulta. Essa informação também é mencionada por Xenofonte no livro 8º de seu simpósio. Contudo, ainda que Pausânias e Agatão sejam criticados por outros autores em decorrência do desrespeito aos limites do relacionamento pederástico, no diálogo platônico é Alcibíades que se converte no paradigma de comportamento oposto ao esperado de um homem virtuoso. Embora seja casado, tenha tido filhos e ocupasse o compromisso de ser estratego do exército ateniense, Alcibíades é utilizado por Platão enquanto modelo a não ser seguido, pois se comporta de forma desmesurada, marcada por excessos. Logo após Sócrates ter realizado seu discurso acerca de Eros e seus efeitos sobre os homens, Alcibíades adentra a casa de Agatão, aparentemente embriagado. O médico Erixímaco, que na ocasião era o simposiarca do encontro, intervém e sugere que, diferentemente dos demais convivas que elogiaram a Eros, Alcibíades ouve a Sócrates. O estratego concorda e traz à tona em seu discurso recordações das intimidades que um dia tivera com o filósofo. A fala inicial de Alcibíades é marcada pela exaltação de diversas qualidades de Sócrates, entre as quais se destacam a temperança, Sofrosine, a coragem, Andreia, sua resistência física e seu caráter companheiro, qualidades essencialmente masculinas. Em seguida, passa a relatar experiências eróticas que tivera com o mestre no passado, como, por exemplo, a recusa de Sócrates em se deitar com ele. O filósofo é descrito por Alcibíades enquanto homem abstêmio e sábio, pois, após diversas investidas apaixonadas do jovem e de terem até dormido a sós, nenhum contato sexual foi efetivado. Adiante, o estratego relata que Sócrates foi corajoso enquanto combatente na Batalha de Delião, marchando descalço e modestamente agasalhado sobre o gelo. Foi honrado e companheiro, não abandonando Alcibíades ferido durante o combate. Mesmo após o exército ateniense ser derrotado pelos tebanos, Sócrates se retira, portando suas armas de maneira honrosa, enquanto os outros já haviam debandado. A partir da apreciação do discurso de Alcibíades, compreendemos que a masculinidade de Sócrates impressa em suas atitudes foi o que intensificou o interesse do estratego pelo mestre filósofo. Sócrates figura no simpósio enquanto um exemplo maior de um Erastes maduro, bem formado e seguro de si, um verdadeiro calocagados. Em contrapartida, o jovem Alcibíades fere os preceitos do séquito pederástico ao
ao tomar a iniciativa do cortejo e propor uma relação amorosa a Sócrates, que, de acordo com as regras da pederastia, deveria desempenhar tal papel por ser o mais velho e o mais sapiente. Notamos grande preocupação de Platão em representar seu mestre como um Calocagatos, em detrimento de Alcibíades, cujo desvio de caráter é ressaltado a todo tempo. Platão apresenta aos seus leitores o paradigma da masculinidade em Atenas, representado aqui na figura de Sócrates, um homem corajoso, temperante, ativo nas questões políticas e militares da polis, sapiente e comedido. Em contrapartida, Alcibíades é o modelo de indivíduo dominado pela híbris, amante de prazeres vulgares e de caráter dissimulado. Além do mais, é no simpósio que Platão expõe de maneira mais elaborada que para si era Eros, quais eram suas benevolências na vida de um homem e quais os cuidados que se devia tomar quando fosse atingido por uma de suas maquinações. Concluímos que, para o filósofo, Eros é a inclinação do homem para o bem e a maneira como esse homem domina os seus desejos refletir-se-ia em sua masculinidade. Já caminhando para o fim, concluímos que, para Platão, o relacionamento entre Erastes e Herômenos em si não comprometia a masculinidade de seus praticantes, desde que os envolvidos respeitassem os limites socialmente estabelecidos. Ao contrário, tal relacionamento poderia e deveria reforçar a masculinidade do Erastes, além de desenvolver a do Herômenos, uma vez que elementos como a coragem, o autocontrole, a beleza física e moral eram atributos que o jovem deveria possuir para, na vida adulta, se converter em um cidadão por excelência. Finalizamos. Buscamos mostrar que o ideal de masculinidade grego, concebido em Atenas do período clássico, está intimamente relacionado à calocagatia. Essa se constitui por meio do processo formativo do jovem, do qual a pederastia é parte importante. Tal masculinidade se identifica com a perspectiva de um homem bom e belo, capaz de se tornar um cidadão completo, possuir família, gerar filhos, ser guerreiro e ter o controle sobre os seus desejos. O Calocagatos é aquele que congrega todas essas características que compõem o ideal de masculinidade. E, sem dúvida, em Platão, Sócrates é quem converge em si todos os atributos necessários para se tornar o exemplo máximo do ideal de virilidade. Sua masculinidade estava ligada ao autocontrole, figurando o filósofo enquanto exemplo maior de pessoa temperante e resistente aos desejos em ambos os diálogos. Muito obrigada.